Cacau de ontem foi abordado acerca de uma recém-formada em medicina que havia sido internada por estar apresentando uma desconexão psíquica e ela havia sido orientada a uma medicação que alegou não ser possível porque iria atrapalhar a sua prática médica e ela estava num franco quadro psicótico. Quando recebeu a alta do hospital, parou de tomar a supracitada medicação e a família ainda tentou fazer essa continuidade do medicamento e impossibilitou pela recusa dela, o que redundou num novo surto e uma nova internação no subsequente. Mesmo a orientação espiritual, já visto que ali era um berço espírita, ela não seguia, não militava. Era uma forma de negar, de não aceitar aquilo que acontecia com ela. E foi essa peleja, essa dificuldade por um tempo. O pai veio a falecer e foi um desencarne súbito. Quando acordado entre o médico e ela o uso do lítio, o que auxiliou para controlar a situação mental, mas sem remissão de como era antes. Haja visto que ela era uma pessoa ativa, que se movimentava, inteligente, sagaz, e se perdeu aquela expressão que ela tinha. Quando o pai veio a falecer, houve uma discussão e um rompimento entre membros desse clã familiar, devido à partilha do quinhão de herança. E isso gerou mágoa e um ressentimento na mãe, que se sentiu só e abandonada. E essa moça, a partir daí, ela passou a morar sozinha, mas começou um trabalho no postinho de atendimento público e, mesmo com alguma limitação e dificuldade psíquica na profissão, ela mantinha, dentro do possível, um equilíbrio, uma harmonia, e seguiu com o uso da medicação. E o curioso da situação dessa moça é que a personalidade dela de fundo, aquilo que ela trazia no seu gemal, vinha a fluxo no surto psicótico, na alteração que ela sofria, e fazia extravasar uma pessoa soberba, irônica, sarcástica, rebelde,
que vinha a ser uma postura, uma forma de enfrentar a vida que ela trazia, que naturalmente era uma situação de desarmonia que acontecia dentro dela. A tentativa de negar e de dizer para si mesma que estava tudo bem, que aquilo não acontecia, era uma forma de deserdar do enfrentamento. O que acaba me esperando com juros lá na frente. Desculpa. Se ocorre deixar aquela situação para tentar ficar livre dela. O que só vai fazer isso é crescer de um juros kármico, porque vai me reencontrar. E a questão da busca, do tratamento espiritual de forma dedicada, comprometida, não acontecia. E o fato dela ser de um ambiente espírita não foi aproveitado, validado por ela, para amenizar e auxiliar no próprio quadro mental. Ali havia um grande litígio mútuo, uma dificuldade entre uns e outros dentro da casa. E quando o pai veio a viver o cerro, veio à tona e desborotou a dificuldade, os atritos ocultos, que ficava velado, de certa forma, tamponado, mas que estava ali. E redundou na dissociação e no afastamento do grupo familiar uns dos outros. E essa questão dela ser de uma família espírita faz refletir o presente que ela recebeu de já ter contato com a doutrina espírita ali de berço. Quem vem de uma outra denominação religiosa enfrenta muita dificuldade para poder descobrir a riqueza do espiritismo. Mesmo porque, quando eu estou num outro seio religioso, seja o católico, protestante, existe uma orientação de que o espiritismo é uma deserção, é uma contaminação diabólica, quando eu adero a ele. E isso é um preconceito que dificulta para que essa procura ao centro espírita aconteça e a abordagem do tratamento que é oferecido nesse centro possa ser usado. João Pedro havia comentado numa de suas palestras que ele veio de um berço protestante. E houve um momento que ele havia, ali numa capela, em lágrima, prometido que não continuaria lendo o Livro dos Espíritos, porque a consciência recebeu como uma espuma uma orientação e uma adrede de que a literatura espírita era uma traição que ele realizava ao que pregava e aonde frequentava, no bojo do protestantismo. E ao tentar ali fazer a promessa que não continuaria lendo esse supracitado Livro dos Espíritos, que ele havia começado, ele não conseguiu concluir
a promessa e ficou em aberto. E isso era uma luta que ele vivia porque percebia que existia uma literatura rica no Espiritismo, que ele poderia iniciar essa leitura e avançar nela. E a culpa de estar traindo aonde frequentava o paralisava. Daí ele relata a luta que foi até que ele pudesse, a partir desse momento, tomar o Livro dos Espíritos, faz parte da obra básica da codificação, do ínclito Allan Kardec, e seguir o rastreio desse livro até o fim. E depois ele leu o Há 2000 anos e o tocou, e daí ele em lágrimas pôde ver o clarão que o alcançava e como ele precisava aprender com aqueles livros. Esse, propriamente dito, Há 2000 anos, psicografia de Chico Xavier. Eu estive num berço católico e a característica do meu intenso processo expiatório que eu tive aqui, nesse característico, nessa tinta que caracterizou meu processo, eu, se tivesse buscado uma ajuda no centro espírita, teria sido de grande valia lá atrás. Mas eu recebi a instrução, a partir da ótica ali da igreja que eu estava, que seria uma instrução, mas que na verdade atrasou o meu encontro com o Espiritismo, de que o procurar a ajuda espírita seria uma degredo daquilo que havia proposto no caminho católico. E isso mostra a dificuldade que é para você ter contato com a riqueza que o Espírito de Verdade vem derramar sobre nós por essa terceira revelação da doutrina espírita. E aquele que nasce nesse berço tem acesso a uma riqueza inabordável que precisa ser valorada, aproveitada. E aqui vai dizer de um aproveitamento pífio que ela fez enquanto espírita de berço. A própria situação ali do ninho familiar desajustado, dividido, onde havia uma guerra muda ali entre eles, que o desterro do genitor, seu trespasse, só veio por a descoberto. E como existe o risco de, mesmo eu recebendo um auxílio maciço do Cristo, menoscabar e não aproveitar isso para a abordagem comigo mesma e, concomitantemente, no amparo que consigo fazer na direção do outro, que começa pelo que está mais próximo ali, na outra cama dentro do meu quarto.
Isso é algo que passa pela vivência e testemunho, que é algo que eu preciso enfrentar. Haja visto que posso ir em dado local, rezar aquilo, mas o meu coração está distante daquela proposta, daquela diretiva. E nós estamos numa época que isso está descerrando, ficando claro para nós, e é possível beberar dessa fonte e aprender com ela. Pelo risco de eu varar a grande fronteira, ir para o astral, deixar de estar aqui enquanto encarnada e voltar para a vida espiritual, sem ter amealhado o recurso que foi disponibilizado. Tinha uma moça que ela, no período da escravatura no Brasil, estava noiva de um rapaz, eram fazendeiros, e ela vivia com tios e uma prima, filha desses tios ali no mesmo ambiente. E a prima havia desejado ter um encontro com o então noivo dela, marcou, foi até ele, o seduziu e armou para que a prima, que era então noiva do rapaz, visse, porque queria tomar ele dela. Essa moça, ao ver a traição diante dela, desespera, e ao cair nessa desesperação, ela vai para fugir com o cavalo, e ao lançar a corrida com ele, acaba despencando de um barranco e veio a falecer. Depois ela, inclusive, através de um médium ali da senzala, veio a relatar a dor que ela estava, foi recolhida por um espírito de luz, a partir dali para o tratamento que ela precisaria fazer para recomeçar no astral a jornada dela, que é a competis. E isso mostra como era envolvido em litígio e em traição os relacionamentos. Até ontem. E como isso ainda reverbera na nossa psicosfera hoje. O que pode me dificultar pela própria obnubilação da matéria, que o simples fato de um corpo de carne já dificulta e obumbra minha percepção. E com isso fica relativamente fácil menoscabar a ensancha de um corpo de carne, no qual eu estou para a justiça perfeita, que é desenvolver a minha capacidade
de espírito, e nesse específico, meu self mergulharia no mundo da experiência para o desenvolvimento, para o burilamento, que precisa estar nesse vaso orgânico para viver, experimentar isso. Educação, que é um outro objetivo da reencarnação, a disciplina, a instrução, e a psicoterapia, que é a sensibilização benéfica, o aprendizado, o auxílio que significa entrar no corpo de carne, que per si já é um tratamento para o meu espírito. Dependendo da condição que eu tiver e como tiver transportada de lá para cá, o mergulho na carne, ele vai ter um efeito salutar, que vai me acalmar e vai me dar condição de recapitular a experiência, para tentar aprender um pouco mais com ela. E fazer algo de melhor. E essa justiça que se expressa pela viagem da carne diz da igualdade de condição que é oferecido para cada qual, mas que o diferencial é o meu esforço e o desejo que tenho de fazer uma elevação com aquilo que disponibilizo. Porque essa moça, na época em que ela viu ali a traição da prima com seu noivo, ela estava ali frequentando um berço católico, ia à missa, fazia um serviço de assistência ao outro. E ao ser deparada com essa aferição, esse teste, que foi ver a traição diante dela, ela não conseguiu recrutar cabedal e estratagema moral para continuar em meio àquilo. Por isso, quando eu posso acionar uma força, uma resiliência, uma caridade para fazer prosseguir, é imperioso que isso aconteça. Porque é algo em mim que pode ser disponibilizado e que processo que subsequencia vai requerer que seja usado. Eu não sei quando eu vou ter contato com essa doutrina que me alenta, que me esclarece, novamente, numa outra reencarnação. E se eu posso amealhar e fermentar valor que cimenta uma inamovível fé, intrepidez, coragem para continuar a luta, isso precisa ser acionado. Porque essa moça, naquele momento, ela não dispôs daquela vida de oração que ela tinha, que precisaria reverberar e auxiliar ela exatamente no momento como esse.
mas diz ainda da condição que nós vivemos e que pede a vigilância e oração para não capitular de novo. Porque o que ela viveu ali com essa prima e esse noivo foi uma volta de um cenário pregresso e uma reaferição que pedia valor. Por isso a urgência de usar o recurso, a moral no bem para o enfrentamento e viver esse testemunho. Porque a palavra, ela pode até sensibilizar o outro, mas o testemunho arrasta. E em meio a essa psicosfera agressiva, nós estamos num novo aio, uma nova era, em que depois desses 1000 anos em que estamos bebendo da fonte do Cristo, somos chamados a começar a viver de fato o que Ele nos pede, quanto coletivo. A separar o joio do trigo, a impostura da verdade, o que é utopia, o que é mentira. Daquilo que é orientação crística. E quando eu forjo isso, eu vou cuidar pela minha fraqueza, que pode significar um fraquejo na minha busca pelo prazer diante da dor. Daí, se existe essa fermentação do testemunho, isso vai me fortalecendo. Esse talho moral me dá a condição de, em meio à dor, seguir com dignidade, na coerência ao testemunho crístico, sem evadir em alívio de uma determinada situação ou um prazer em débito que só adia o meu resgate justo. Porque quando eu amealho esse valor, essa força moral, em meio ao que for, aciono e recruto essa continuidade da boa luta, sem precisar degradar em prazer que só vai conspurcar e dificultar. E algo que Kardec bate bastante na tecla, seja na Revista Espírita, na própria obra da codificação, é a urgência de desenvolver o meu bom senso, a minha lógica, o meu tirocínio. Visto que, quando eu sou encontrada tentando um caminho nobre, eu vou ser confrontada por energia que tenta me fazer cair em contradição. E caso eu não esteja atenta e tenha esse olho de ver, esse bom senso moral, eu vou degenerar num ridículo sem perceber e vou ao sabor da corrente num status quo de competição, disputa que degenera
minha boa energia e me inutiliza o trabalho nobre. E é algo manifesto na histeria coletiva que nós vivemos. Às vezes um vídeo de uma dada rede de emissora secular que incita uma série de valores que deteriora meu energético, tem uma visualização enorme, e uma palestra que vai me despertar para o meu autoconhecimento, para a supracitada oração, vigilância, tem uma visualização e um assistimento pífio. Isso diz que existe uma hipnose coletiva sombria, uma alienação que tem o efeito de arrastamento. Por isso que a ambientação moral elevada, ela vai me dar essa condição de distinguir Z de Z. Que é uma sabedoria, um discernimento que propicia essa precaução, essa previdência moral, para que eu não descambe para o degenerado, o ridículo, o utópico, e não perceba. Quer dizer, eu posso descambar para uma situação de mentira e aquilo não ser acusado na minha consciência. Não apelar à minha voz íntima para o que ocorre. E isso vai espelhar a situação de estímulo, a disputa cega que nós vivemos, onde se eu deixar ir ao sabor do vento, eu vou ser compelida a aniquilar o outro para conseguir determinada coisa. Essa competição doentia. Haja visto que a única competição que eu preciso trazer é comigo mesma, de vencer minha sombra hoje mais do que consegui fazer ontem. Quando eu descambo para uma postura de querer chegar a um dado lugar em detrimento do que está à minha volta, uma corrida alucinada, frenética, histérica, isso vai me levar a um despenhadeiro, porque per si a minha energia, a minha possibilidade de utilização em algo nobre, elevado, degenera. Infiltra, conspurca e torna mais dificultoso o caminho imperioso, inadiável, e que vai me ser cobrado quando eu demandar o além da ascese.